Olá, crianças, boa tarde. Para mim ainda é manhã, porque agora que eu estou gravando esse vídeo para vocês, está marcando exatamente 10 horas e 10 minutos. É o ponteirinho grande marcando os minutos, isso indica 10 minutos. Ponteirinho pequeno apontando para o número 10 indica 10 horas. Mas a gente vai aprender mais um pouquinho sobre isso para você entender direitinho como que olha as horas. E eu já imagino que você já saiba muita coisa, porque eu vejo lá na atividade de inglês da Tia Inês que você sempre faz alguma atividade baseada nas horas. Mas, se houver dúvida, é hoje que a gente vai resolver essa dúvida. Então vamos lá, concentrados nas horas e nos minutos. Olha aí, gente, um dos primeiros relógios que apareceu era um relógio enorme, muito grande, e é chamado de relógio de sol. Por quê? A gente já viu que os eventos do sol ocorre certinho de tempo em tempo, são todos cronometrados. Então, com base nisso, pela observação do tempo, eles viram que essa sombra ela vai mudando dependendo do horário do dia, ou seja, a posição da Terra em relação ao Sol, essa sombra vai mudando, ela vai projetando de forma diferente. E aí desenvolveram um relógio de sol. Esse relógio foi muito bom e serviu para os povos se guiar durante muito tempo, mas tinha um inconveniente, um probleminha aí. O sol aparece para nós durante o dia, ou seja, somente 12 horas. Se o dia estiver nublado ou se estiver noite, às vezes nublado ainda aparece uma sombra, mas durante a noite eles não teriam como ver as horas. Outro probleminho é que esse relógio ele não pode ser transportado, ele é muito grande, ele fica fixo no lugar, ele não pode ser transportado. Então, o que resolvia esses problemas, que são horas durante a noite e horas nos mais diferentes locais, foi esse outro reloginho aqui, a ampulheta. A ampulheta, ela é baseada da seguinte forma. Eu tenho duas cavidades aqui, dois espaços, e aí a areia, aqui tem uma abertura, uma que liga, faz um canal ligando uma parte à outra. E aí, essa areia, ela vai passando de uma parte, que eu vou chamar aqui de bulbo, é uma partezinha aqui, ela vai passando de um lugar para o outro. E aí, esse relógio tem os mais variados. Dependendo, ele pode marcar minutos, ele pode marcar hora, ele pode marcar até mesmo dia, dependendo do tamanho do relógio e a abertura desse orifício entre um bulbo e outro. Então, quando a gente vai utilizar um relógio, uma ampulheta, a gente tem que saber qual o tempo que ela marca, ok? Alguns de vocês devem ter uma dessa em casa. Mas ela servia para marcar o tempo durante a noite. Ou para marcar, para poder ser transportados, ou se você ter uma dessa dentro de casa. E depois de tanto conhecer, você sabe mais ou menos qual o período. Se for uma ampulheta de 24 horas, você vai saber, dependendo da quantidade de areia que passou, que estiver nesse bulbo inferior, você vai saber mais ou menos qual o horário do dia. Então, vamos lá. Mas mesmo assim, difícil, né? Hora certa, precisão de minuto, a gente não conseguia. Então, a não ser que você fique fiscalizando ali direto. Então, aí criaram-se o relógio analógico. O que é relógio analógico? São relógios que são movidos por certas engrenagens. Se você olhar dentro de um relógio, tem algumas engrenagens que ali vai rodando, rodando, rodando. E aí faz com que movimente esses ponteiros. Então, o relógio analógico são todos de ponteiros. Se você tem aí um relógio de pulso, um analógico, com ponteiros, ele é chamado de relógio analógico. E aí eu tenho precisão.
Aqui, ó. Exatamente, eu posso ver tanto esse ponteiro pequeno que marca as horas, o ponteiro grande marca os minutos e ainda eu tenho esse fininho aqui que marca até os segundos. Ou seja, para ele pular de 10 horas para 11 horas, o ponteiro de minutos ele tem que dar uma volta completa. Isso significa que se passaram 60 minutos. Agora, para o ponteiro do minuto, ele pular um pouquinho aqui, geralmente alguns têm uns risquinhos, 5 risquinhos aqui, então, para ele pular de um risquinho para o outro aqui, marcando 1 minuto, o ponteirinho do segundo tem que dar uma volta completa, porque marca 60 segundos. 1 minuto tem 60 segundos. Mas a gente vai ver com mais detalhe. Bom, tem ainda os relógios digitais. São aqueles relógios que a gente adora olhar, né? Os relógios de... Quando tem um rádio, relógio que fica na cabeceira da cama, geralmente é o relógio digital. Não faz aquele barulhinho tic-tac, 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 que o relógio analógico às vezes faz. Então, o relógio digital, ele é mais silencioso e ele marca as horas. Ó, AM, vocês viram lá, AM, né, em inglês, que vocês viram com a tia Inês, que significa que são 10 horas e 10 minutos da manhã. Se tiver PM, significa que são 10 horas e 10 minutos da noite. Então, ou às vezes esse relógio ele registra assim, ó, 10 horas da noite são 22 horas. Então, porque o dia tem 24 horas, né? Então, 10 horas corresponde a 22 horas. E aí, se eu sei que 22 horas só pode ser à noite. Então, 22 e 10. Aí não precisa desse MPM. Vamos lá. Gente, o dia inteirinho, desde ali a meia-noite, ele começa a marcar um novo dia. E aí, até chegar de novo na meia-noite, se passaram 24 horas. Então, o dia inteiro tem 24 horas. E a cada hora, ela foi dividida em 60 minutos. Então, 1 minuto, quer dizer, 1 hora tem 60 minutos. E cada minutinho tem 60 segundos. Então, o tempo foi todo dividido. Hora, 24 horas, um dia, 24 horas. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Isso é bom você registrar isso daí, lembrar sempre. Então, vamos lá. Vamos no relógio analógico, né? Relógio digital, todo mundo sabe olhar as horas. Mas a gente tem que saber olhar as horas também no relógio analógico. Olha só. E eles são bem mais bonitos, né? Relógio de pulso tem que ser analógico, é muito mais bonito. Relógio digital. Então, vamos lá. Olha só. O ponteiro pequeno que marca as horas, ponteiro grande que marca os minutos e esse ponteirinho fino, ou às vezes ele vem de outra cor, ele marca os segundos. No nosso estudo, a gente vai basear em horas e minutos. Então, para a leitura das horas, basta você observar que em que posição está parado o ponteirinho das horas. Gente, às vezes, à medida que ele for girando aqui, ele vai ficar lá na meia hora, né? Quer dizer, o ponteiro dos minutos chegar aqui em meia hora, quer dizer, passar 1, 2, 3, 4, 5, mais 5, 10, mais 5, 15 minutos, mais 5, 20 minutos, mais 5, 25 minutos, mais 5, 30 minutos. À medida que ele for caminhando ou andando, o ponteiro das horas também ele vai sair do lugar, ele vai se aproximando das 11 horas. Então, quando você olhar sempre que o ponteiro estiver aqui, aqui, aqui ou aqui, são ainda 10 horas. Ele só vai marcar 11 horas quando ele chegar aqui no 11. Olha só, por exemplo, meu relógio aqui, ó. Olha, eu tenho esse relógio. Aqui os números estão em algarismo romano. Mas aqui, ó, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui marca 5 minutos, 10,
15, 20, 25, 30 minutos, meia hora, 35, 40, 45, 50, 55 e 60. Quer dizer, 60, aí no 60 já é uma nova hora. Ele vai marcar até 59. 60, esse ponteiro das horas aqui, ele vai chegar na próxima hora. Então, como aqui ele está marcando meia hora, 30 minutos, né? Um ponteiro de minuto marca 30 minutos, então, olha só, o ponteiro da hora, ele já caminhou ele já caminhou aqui um pouquinho para se aproximar aí das, uma hora, ele está se aproximando das 2 horas. Então, ele já marcou aqui, ele já está caminhando para as 2 horas e já está aqui bem no meio desse intervalo. Mas isso significa que é 1 hora e 30 minutos. Então, vamos lá. É isso que eu acabei de falar para você. 1 hora tem 60 minutos. Então, 1 hora e 5 minutos, 1 hora e 10, 15, 1 hora e 15, quer dizer, ele está em meio-dia, desculpa, meio-dia. 12 horas significa meio-dia ou meia-noite. Então, vamos lá. Vamos meio-dia, a gente está no dia, né? Meio-dia e 5 minutos, 12 horas. Vou falar 12. 12 horas e 10 minutos, 12 e 15, 12 horas e 20 minutos, 12 horas e 25, 12 horas e 30. Gente, esse daqui, por didática, ele tá paradinho aqui no 12, mas não fica assim não. 12 e 25 e 35, 12 e 40, 12 e 45, 12 e 50, 12 e 55, e aqui já vai, 12 horas em ponto, quer dizer, ele nem caminhou, esse ponteiro ficou lá congelado, paradinho. Isso não acontece assim não, tá? Que significa que ele já caminhou 1 hora, então ele já deveria estar lá no 12, no 1 hora. Mas vamos lá. Olha só, esse daqui tá certinho, ó. 3 horas, porque o ponteiro que marca as horas, o ponteiro menor, ele está aqui, ó, nesse intervalo entre 3 e 4 horas. Então, como o ponteiro do minuto marca 30 minutos, então ele já está aqui localizado bem no meio entre 3 e 4 horas. Agora, aqui são 10 horas e 15 minutos. Olha só, o ponteiro da hora, ele já saiu, ele já não está totalmente... Ele já não está totalmente aqui, ó, nos 10 horas, ele já caminhou aqui para o primeiro pontinho. Então, daqui 15 minutos ele vai estar aqui. Aí, pronto. TikTok. Então, vamos fazer as atividades? Quero que vocês abram o livro de vocês, quer dizer, passem aí as folhas e fique aqui, acompanhem na página 131. Então, vamos lá. O tempo é dividido em 24 horas. O tempo, um dia, 24 horas, 2 dias, 48 horas e assim vai. No entanto, o relógio de ponteiros costuma ser dividido em 12. Ó, só tem 12 aqui, não tem 24. Como mostramos anteriormente. Assim, lembrando que o dobro de 12 são 24. Então, olha só, durante um dia ele vai fazer 2 voltas. O ponteiro de hora que marca as horas vai dar 2 voltas completas para completar 24 horas. Falei a resposta. Quantas voltas inteiras o ponteiro menor das horas precisa completar para que se passe o dia inteiro? Já dei a resposta, né? 12 mais 12, 24 horas, porque o dia 2 voltas, porque o dia tem 24 horas. Falei. Então, agora vamos no B. Falei inteiro para não dar a resposta de novo, porque eu tinha esquecido. Quando chega às 12 horas, costuma-se dizer meio-dia. Pois se passou metade de um dia, né? O dia tem 24 horas,
quando ele dá uma volta e chega aqui nas 12 horas, se passou meio-dia. Então, meio-dia. A partir desse horário, teremos 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6 da tarde. Mas esses horários podem continuar após 12 horas. Então, eu posso vir aqui, ó, 12, meio-dia, 13, 14, 15, 16 e assim vai contando. Até chegar lá nas 24 horas, que na verdade, quando chega nas 24 horas, aí já vai ser meia-noite. Agora vamos. Então, preenche aqui, contando, ó, 12 e aqui 13, 14, ou começa aqui 13, 14, 15 para chegar aqui no 24. Melhor assim, chegar aqui no 24, senão você vai chegar lá, vai parar em 23. Para qual número deve apontar o ponteiro maior dos minutos, ponteiro maior dos minutos, quando este marcar meia hora? Então, ele vai apontar para que horas? Quando você fala assim, 11h30, meio-dia e meia, 1h30. Então, o ponteiro grande, ele vai estar marcado para qual hora? Ele vai estar apontado para qual hora? Escreva aí. Ou para qual número? Vamos lá. Na questão 2, um dos modelos de instrumento mostrados no texto teórico é a ampulheta. Você conhece esse instrumento? Você conhece? Já viu uma ampulheta de pertinho? Sabe como ela funciona? A gente comentou lá no início da aula, né? Funciona que tem 2 bulbos e a passagem dessa areia de um bulbo para o outro, ele tem um canal e aí ele pode marcar minutos, horas, enfim. Mas vamos para a questão 3. Nossa rotina tem ações que são baseadas muitas vezes em horários fixos, quer dizer, todos os dias acontece, ele começa sempre no mesmo horário e termina no mesmo horário. Eu faço tudo sempre no mesmo horário, né? Algumas das rotinas. Você já reparou nisso? Sua rotina de frequência ao colégio é um bom exemplo disso. Para ilustrar, indique nos relógios, desenhando os ponteiros, maior de minutos, menor das horas, o horário em que se iniciam suas aulas e o horário em que elas terminam. Gente, as aulas no colégio, né, inicia todo dia 1 hora. 1 hora você tem que estar lá no colégio, ou 13, 1 hora da tarde, ou às 13 horas. E termina sempre às 5h30, ou então às 17h30. Então, eu quero que você coloque o horário que termina, desenhando os ponteiros, e o horário que se inicia. Mas lembre bem, tem um ponteiro que é maior do que o outro. Não vai fazer ponteiro do mesmo tamanho. Vamos lá. No exercício 4. Se um relógio está indicando hora inteira, para qual número o ponteiro dos minutos aponta? Explica isso daí. Hora inteira, ele vai apontar para onde? Aqui eu tenho uma hora inteira, 1 hora, a hora que começamos a aula. Então, por que ele está ali no 12, na hora inteira? O que aconteceu ali ou não aconteceu ali? Não aconteceu, que a hora inteira não pode ter passado nem por quê? Sim. Se o ponteiro pequeno está posicionado exatamente entre os números aqui 8, deixa eu colocar aqui 8. Se o ponteiro pequeno está exatamente aqui entre 8 e 9, 8 e 9, ele está bem aqui no meio, ó. Como esse daqui, ó.
8, ele está bem posicionado. Olha só. Ele está posicionado aqui para o meio, entre o 8 e entre o 9. Para qual número aponta o ponteiro grande e que horas está marcado então? Me fale aí. Agora no 6. A leitura do horário em um relógio digital pode ser mais simples que no relógio de ponteiros, né? Aqui a gente sabe exatamente que horas está aqui. Observando a explicação, complete corretamente as lacunas nas frases seguintes com das horas e dos minutos. Olha só. No relógio digital, à esquerda dos 2 pontos, esquerda, gente, esquerda dos 2 pontos, temos a indicação de hora, das horas ou dos minutos. E à direita dos 2 pontos, temos indicação das horas ou dos minutos, né? Aqui são 10 horas e 25 minutos. Mas você vai responder com as palavrinhas das horas ou dos minutos. Complete os relógios de ponteiros de acordo com o relógio digital. Então, aqui eu tenho marcando 18 horas e marcando 23 horas e 15 minutos. Lembra que a gente pode vir aqui, ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, marque aí. Todos esses. 4h30, 16h45. E vamos lá. Qual o maior número que pode ser indicado na parte dos minutos no visor de um relógio digital? Aqui tem 23 minutos e 8 horas. Mas qual que é o maior número? Lembrando, a hora tem 60 segundos. Mas, gente, 60 minutos, a hora tem 60 minutos. Mas olha só, quando ele chegar no 60, que for para ele marcar 60, aqui, ó, ele já vai pular de 23 para 24. Ele vai pular para a hora seguinte. Então, ele não vai chegar no 60. Só te falo isso. Não vai chegar no 60. Quando ele for para chegar no 60, ele pula de hora. Aí esse daqui muda das horas. Então, até quando que ele pode chegar? Qual o maior número? No 10. Alice, vamos ver o que a Alice aconteceu com a Alice. Gente, o jogo você pode brincar, mas a gente não vai ter como brincar nesse jogo da memória. Alice viu em seu relógio que faltavam 15 minutos para as 13 horas. Faltavam 15 da tarde. Então, seu relógio deveria indicar, ó, 14h45, 15h45, 14h15 ou 13h15. Gente, falta 15 minutos para 3 horas. Falta 15 para 3 horas. Eu não vou mostrar. Vou mostrar muito rápido. Pronto. Deu nem para ver, né? Não deu resposta. Ah, tá. Tiago agora também aqui está esperando o ônibus para ir à cidade em que seus avós moram. Veja o horário indicado em seu relógio. Ó, tem um horário aqui. Ao ver o horário, calculou que faltava meia hora para embarcar no ônibus. Meia hora. Ele está aqui 14h15 e falta meia hora para ele embarcar ou entrar dentro do ônibus. Então, qual deveria ser o horário previsto para o embarque? Qual é o horário previsto para o embarque? Fala aí. Meia hora do que está marcando lá, lembra? Gente, chegamos aqui ao nosso final de aula. Quero que você aproveite o final de semana, aproveite. E eu sempre estarei aqui esperando você 1h da tarde ou 13 horas.
tá bom? Qualquer dúvida me mande. Beijo grande. Tchau.